Fala galera, eu vou explicar hoje aqui como faz para transformar esses números racionais em porcentagem. Então a gente tem frações e tem números decimais. Como a gente vai transformar esses números racionais em porcentagem? Então acompanha aqui, ó. Então escrevendo, né, na forma de porcentagem. Então nós temos aqui o 3 décimos, certo? Então o 3 décimos ele é uma fração decimal. E eu tenho que transformar, né? Então a porcentagem, o que que é? A porcentagem é um número dividido por 100. Então por isso falo, já diz o nome, né? Porcentagem, porcento. Então 3 por 10, eu vou ter que verificar o seguinte: qual número eu multiplico por 10 para dar 100? Então eu vou ter que multiplicar esse número de baixo, né, por 10. Então 10 vezes 10 é 100. Então, se eu multipliquei o de baixo por 10, eu tenho que multiplicar o de cima também por 10. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o símbolo da divisão ali, né, da fração. 3 vezes 10 é 30 e 10 vezes 10 é 100. 30 por 100. 30 por 100 é a mesma coisa que 30 por cento. Ok? Próxima, 3 quintos. Como eu vou transformar o 3 quintos em porcentagem? Então eu tenho que verificar qual número eu multiplico pelo denominador para transformar o denominador em 100. Então como é que eu faço isso? Vou pegar e vou, né, raciocinar aqui, né, eu vou pensar qual número eu multiplico por 5 para dar 100. Então qual que é? É 20. 5 vezes 20 é 100, então se eu multiplicar esse de baixo por 20, 5 vezes 20 é 100. Bom, mas se eu multipliquei o de baixo, eu vou ter que multiplicar o de cima também. Então, vezes 20, vou ter aqui, né, o símbolo da fração ali, né? Então, 5 vezes 20 é 100. Então, basicamente, tem que achar o de baixo aqui, ó. Tem que achar o de baixo, que é o 100. O de cima, ele vem em consequência dessa multiplicação. Então, 3 vezes 20, 60. Ou seja, 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Próximo, eu tenho 300 dividido por 400. 300 por 400. Então, como é que eu vou transformar esse 400 aqui em 100, em porcentagem? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir esse valor. Agora eu não multiplico, agora eu divido o valor. Então 400, ó, eu vou dividir por 4, mas o de cima também eu vou ter que dividir por 4. Então divido o de cima também. Então vou fazer aqui o risquinho da fração. Tá? E 400 dividido por 4 é 100. Bom, meu objetivo eu já cheguei. Já consegui achar o 100 de baixo, que é o porcentagem. Agora, da porcentagem, né? Então 300 dividido por 4 é 75. 75 por 100 é 75%. Ok? Próximo passo, agora nós temos números decimais. Números decimais. Então, 0,73. Bom, 0,73 eu consigo transformar numa fração decimal. Essa fração decimal, ela já vai ter automaticamente uma porcentagem aqui. Por quê? Porque, olha só, eu tenho dois números depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Quando eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou ter uma fração decimal. Centesimal nesse caso aqui, né? Porque olha só, eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu vou ter dois zeros aqui embaixo. Certo? Então, ó, 1, 2, 1, 2. Então, ó, se eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho dois zeros aqui embaixo. Se eu tivesse três casas depois da vírgula, eu teria três zeros aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, eu vou só repetir agora o 73. Então, 73 é a mesma coisa que 73%. Próximo caso, 0,4 por 100. 0,4, né? E como é que eu vou transformar em porcentagem? Então, vai ficar
Primeira coisa, ó, eu tenho um número depois da vírgula, ok? Então aqui embaixo eu vou ter que ter um número 10, porque eu tenho uma casa depois da vírgula, ó. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu vou ter um zero aqui embaixo. Então, aqui em cima o que vai? Vai 4. Como é que eu transformo 4 décimos em porcentagem? Eu multiplico o de baixo por 10 e automaticamente o de cima por 10. Então, 40 centésimos, né? Que é 40 por 100. 40%. 0,07. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, aqui, ó, eu observo que eu tenho duas casas depois da vírgula. Então aqui embaixo eu já vou ter o meu 100 que eu preciso, ó, tá? Então, o 100 que eu preciso. Então, aqui em cima o que vai? Vai só o 7. 7 por 100 é a mesma coisa que 7%. Certinho então? Só observem, ó, que aqui eu transformei todos em porcentagem. Certo? Então, está pronto. Até mais.